São 12 horas e 47 minutos, 3324.000, telefone do povo. Alô, boa tarde. Boa tarde, André, Dr. Web, internautas e ouvintes. Aqui é Celso Branício, do Bom Jesus. Pois não, Celso. Boa tarde, muito obrigado pela participação. Dr. Web está à sua disposição. Dr. Web, essa semana, infelizmente, vamos mudar aqui para o cenário nacional, mas novamente a gente tem esse problema repetitivo, né? A gente até gostaria nem de discutir que se resolvesse isso, que é a questão do STF, né? O Bolsonaro até parece que tentou, né, um acordo de paz, não tem dado respostas assim, incisivas para não dar prosseguimento a essas demandas, mas parece que há interesses ali comerciais, talvez até envolvendo a China, licitações aí, segundo estão dizendo aí, da questão da telefonia celular 5G, e a questão é que eles continuam atacando, né? Ficaram algumas semanas aí em paz, não atacando menos, e agora foi absurdo, né? Acho que uma coisa de ditadura mesmo. O senador José Serra, que já fizeram algumas semanas atrás busca e apreensão na casa dele, agora foi no gabinete, aí não deixaram. E a gente sabe que algumas semanas atrás fizeram o mesmo com deputados que apoiam o Bolsonaro. E aí fizeram um escarcéu, né? Foi na casa dele, gabinete, e o Maia, presidente da Câmara, não fez nada, né? E, quer dizer, 2 pesos, 2 medidas, que é um absurdo. E sendo que, apesar da proteção parlamentar, se houvesse algo comprometedor, seria enviado para o STF. Então não havia essa necessidade, aí sim, né, interferência, porque alega o Bolsonaro tem ou não tem, né, aquela questão do traidor lá do Moro, mas aqui ficou claro que quem está interferindo ilegalmente na Polícia Federal, nos trabalhos deles e atrapalhando, é o STF, né? E o Dias Toffoli, numa medida também individual ali, né, acabou tomando essa atitude ridícula, né, que demonstra, claro, perseguição política, né, quem apoia o Bolsonaro. E, por outro lado, proteção, parece que há um acordo tácito ali entre o STF e o Senado, né, de um proteger o outro, porque os senadores podem caçar, né, através de impeachment, os ministros do STF, e eles também, como a maioria dos senadores tem casos de processo de corrupção, um protege o outro. Isso ficou muito bem claro, né? Lamentavelmente. E se não bastasse isso, ontem foi pedido a exclusão das contas no Twitter de 16 pessoas que apoiam o Bolsonaro. Inclusive aqui a questão de liberdade de imprensa, né, de jornalista, o Bernardo Custer, que é jornalista, o Alan dos Santos, do Terça Livre, que é jornalista formado, porque eu sou um simples blogueiro, um blogueirozinho, não tenho jornalismo. Agora eles têm formação e não têm milhares, têm milhões de seguidores, que é um absurdo esse tipo de censura, e diferente do Facebook, que criou regras e tomou de forma deliberada, que também foi um absurdo, mas por conta deles, o Twitter foi obrigado por lei, e a gente sabe que antigamente até o WhatsApp chegou a ficar fora do ar porque eles não aceitavam esse tipo de interferência. Mesmo com ordem judicial, e não é do STF, não, de juízes sérios e que realmente a gente esperava que fosse cumprido, que era caso de crime, de verdade, diferente daqui que é só uma questão de opinião, e é claro, censura, né? Mas mesmo assim eles não cediam. E agora cederam, né? Então acho que estava em todo um complô, e aparentemente, se a gente não fizer nada, a gente vai virar uma colônia da China, né? Lamentavelmente, o Dória, inclusive, também tem parceria com eles. É uma coisa que está se tornando muito perigosa. Esses ataques começaram exatamente depois que excluíram a empresa chinesa, a Huawei, da questão da licitação de celular 5G. Então parece que há um acordo ali, tanto do Congresso quanto do STF e alguns governadores vendendo terras aí, né? Acho que é uma influência muito maligna. E quem é da oposição que está tirando sarro e gostando de tudo isso, tem que lembrar que na China já não tem internet livre como aqui, né? É tudo controlado pelo governo. Então hoje é o pessoal da direita, amanhã pode ser eles, né? Eu gostaria de saber da opinião do senhor a respeito desse problema grave, né? Obrigado. Nosso abraço a você, Celso. Um bom final de semana. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Olha, infelizmente, nós estamos vivendo a ditadura, não do Bolsonaro, não dos militares, mas a ditadura do STF. Doutor, e uma outra situação também, né?
É uma realidade pra gente, a gente que já tá aí, já passou 200 faz tempo, é uma nova realidade essa, nessas plataformas digitais, tudo isso e a rapidez que isso tem é uma coisa impressionante, né? E o efeito que promove, né? Exatamente. Acontece que algumas pessoas começaram a trazer alguns podres de membros ou ministros do STF. E aí o Toffoli sentiu as dores. E principalmente porque alguns casos graves que o atingem estão sendo vindo para a rede. E aí ele proibiu o Twitter, o Instagram, tudo, de mandar cortar as contas dessas pessoas. Só que não adiantou muito, porque eles transferiram para o exterior e continuam atuando da mesma maneira. Agora querem multar o Instagram. Não adianta multar. Isso aí é uma ditadura realmente do Supremo. Só ter a conduta correta que nada disso acontece. Então nós vivemos realmente uma ditadura do Supremo hoje no Brasil. Teve essa situação também, que eu acho que é importante a gente dar destaque, essa situação do José Serra essa semana. Isso foi, assim, na minha opinião, um tapa na cara da sociedade brasileira, porque o pobre vai para a cadeia. Agora, a Polícia Federal, com mandados, com tudo, vai fazer uma incursão e rapidamente o STF já impede que isso ocorra, sendo que tem situações lá no STF que estão lá há 10, 20 anos. Isso realmente foi um tapa na cara da sociedade brasileira. É uma demonstração que, infelizmente, não é imparcial. Pelo contrário, o STF hoje é parcial e sei lá mais do que.